bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse pedacinho de vídeo. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida neste momento, uma palavra de reflexão. E eu quero convidar você para abrir a tua Bíblia, você que pode, você que não pode, somente fique atento aí ao texto ao qual nós estaremos fazendo menção neste momento. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7 e no versículo de número 24 até o versículo de número 26, nós vamos estar lendo essa palavra neste momento, que diz assim: e todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Somente até aqui eu quero trazer essa reflexão da palavra de Deus para você, querido irmão, para você, querida irmã. Eu senti no coração, já faz algum tempo aí que nós não temos trazido esta palavra de reflexão, e eu não poderia deixar passar em branco. O Senhor tocou ao meu coração. Esses dias nós estávamos falando sobre esta palavra num culto de ensino, num culto de quarta-feira, nossa igreja, e eu vou entender dentro desta palavra ao qual o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor ele vai nos dizer acerca de uma parábola de dois construtores, duas construções, amém? Duas construções, mas porém duas construções poderiam ser iguais por fora, mas o fundamento dessas duas construções, uma era completamente diferente da outra. Eu quero aqui parar e perguntar para você nesta manhã, para você fazer uma análise dentro desta palavra. Você já imaginou se construir uma casa em um lugar inadequado? Em um lugar que não era propício para estar sendo construída uma casa? Talvez perto de um rio, perto de um terreno frágil, ou no início a construção parece que é um lugar bom, parece que é uma área boa, mas quando vinha a tempestade, quando vinha a luta, quando vinha os momentos ao qual a natureza muitas das vezes é a maior inimiga de uma construção. Agora eu quero dizer neste momento não sobre uma casa de tijolo, não sobre uma casa de areia, não sobre uma casa de alvenaria, não, eu quero dizer aqui nesta manhã sobre a nossa vida, sobre essa casa, a nossa vida, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Eu quero aqui falar para você nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, em quem você tem construído. A tua fé está baseada em quê? A tua vida está alicerçada em quê? Em quem, por que não dizer? Então eu quero aqui te chamar a atenção. Jesus está nos falando uma história tremenda sobre a importância de se construir a nossa casa em um determinado lugar. E esse lugar é Ele, é a rocha. Eu vou entender que essa parábola ela vai chamar muito a nossa atenção, porque há uma necessidade entre mim e você basear a nossa vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu costumo aqui, dentro desta palavra, entender que
Jesus está falando: se vocês ouvirem essas palavras e não a praticarem, eu vou assemelhar vocês ao homem que não é prudente, mas se vocês ouvirem e praticarem, vocês serão comparados como um homem prudente. Porque o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Então eu quero aqui, nesta manhã maravilhosa, nesta tarde, chamar a tua atenção. Não fique só ouvindo a palavra. Não vá apenas no culto. Não seja só um ouvinte de sermões. Preste atenção. Não seja só um ouvinte de sermões. Não seja só um ouvinte da palavra no culto. Eu entrei no culto hoje, eu não sei o que vai ser falado nesta noite, mas Deus tem uma palavra para você em todo culto, se você ouvir a palavra. Mas não adianta você ir ao culto, ouvir a palavra, sair do culto e aquela palavra não fizer morada dentro de você e você não colocar em prática aquela palavra. Quem ouve a palavra e não a coloca em prática é como um homem imprudente. Ou seja, a palavra de Deus, as palavras de Deus são as sementes dos nossos sentimentos, do nosso subconsciente. E se nós guardarmos esta palavra, que geralmente nós ouvimos em todos os cultos, que geralmente nós ouvimos numa mensagem como essa, nós não vamos ter a resistência de permanecer. Tem pessoas que vai no culto, passa-se 2 dias, no outro dia você pergunta para ele: qual foi a palavra que o pastor trouxe? Você lembra? Ele fala assim: não, eu não lembro, mas eu só sei que o culto estava muito gostoso. Mas a palavra, que é a principal, não permaneceu dentro do coração desse homem, desta mulher. Eu quero aqui entender que se durante nossos dias nós ouvirmos a palavra do Senhor, ou seja, uma palavra de otimismo, o Senhor manda dizer: você pode, você consegue, você guardar essa palavra no teu coração. Palavras ao qual vão nos dar motivo para continuar, palavras que nos vão dar motivo para nós prosseguirmos o alvo que é Cristo Jesus. E eu vou entender dentro desta palavra que a palavra de Deus, ela é fiel para realizar o teu sonho, querido e querida irmã. Mas a palavra de Deus, ela tem que ter um alicerce. Em que alicerce está baseada a tua vida? Será que a tua fé está baseada em homem? Será que a tua fé está baseada na tua esposa, no teu esposo, em fulano, em beltrano? Eu quero dizer algo para você, paz, meu querido irmão. Se a tua fé estiver sendo fundamentada em homens, vamos dizer aí no linguajar de hoje, comedores de arroz e feijão, aleluia, você vai fracassar. Se a tua fé está baseada em mim, preste atenção, em mim, você vai fracassar. Porque nós somos apenas servos de Deus. Essa pessoa que você muitas das vezes pode ser, que você baseia a tua fé, pode ser até, por que não dizer, serva de Deus, ela está propícia a falhar. Estamos propícios. Ou seja, eu costumo dizer que você tem que, sim, se espelhar em alguém. Você pode se espelhar em alguém sabendo que o homem, que a mulher de Deus está sujeito a quebrar como um espelho. Mas se você olhar para Jesus, se você olhar para o autor e consumador da nossa fé, você não vai se decepcionar. Aleluia, creia, você não vai se decepcionar. Porque Jesus é o único que não decepciona ninguém. Apesar que a Bíblia vai nos dizer a história de um homem que se decepcionou com Jesus. Pastor, fala isso não. Irmão, teve um homem na Bíblia que ele se decepcionou com Jesus. Ele deixou de acreditar em Jesus. Aquele que ele conhecia no início já não era mais no teu coração, já tinha dúvida. Lembra do Evangelho de João? A Bíblia vai nos falar que João, aquele, não é o João, aquele que inclinava o seu rosto no ombro de Jesus, a sua cabeça, não. Estou falando de João, o Batista. João Batista, quando ele ainda estava no ventre da tua mãe, a Bíblia nos diz que quando a Maria se encontra com Isabel, ele salta no ventre da tua mãe, lá dentro. E a Bíblia nos diz que quando Jesus vai ter encontro com João no Jordão, lembra?
Ele fala assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha consciência que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele tinha consciência, olha isso daí, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé. Aí ele vai passar por um processo difícil, por um momento de dificuldade, presta atenção. E nesse momento, nesse processo de dificuldade, ele vai deixar de acreditar nas expectativas que ele tinha. Se Jesus era mesmo o Filho de Deus, e a Bíblia vai nos dizer, ele vai mandar os seus discípulos, presta atenção, muito forte essa palavra. Ele vai mandar os seus discípulos irem até Jesus e perguntar, fala para mim, pergunta para ele se verdadeiramente é ele ou nós temos que esperar outro. A dúvida já brotou no coração. E Jesus manda a resposta: o cego vê, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os demônios são expulsos. Enfim, Jesus vai falar para ele: por que você duvida? Sou eu mesmo. Eu quero dizer para você, neste momento, o Senhor manda dizer para você, o Senhor manda dizer para alguém que está assistindo esse vídeo: por que você duvida? Sou eu, diz o Senhor, sou eu. A tua fé tem que estar pautada na rocha que é Jesus. Olha somente para Ele. Tenha estrutura. Amém? Então eu quero finalizar essa mensagem, já ficou muito grande, já ficou muito extensa. Tire esse fantasma da dúvida, tire esse fantasma do derrotismo, porque o homem que ouve e pratica os mandamentos da Sagrada Escritura terá no teu coração, cheio de fé, edificará a sua esperança, preste atenção, em terreno sólido, a rocha que é Jesus. Seja praticante, irmãos, dessa palavra, não seja só ouvinte. E que Deus abençoe a tua vida. Vamos dizer assim que a fé, ela tem que ter estrutura. Conta-se uma história, e é um fato verídico essa história. Inclusive eu fiz aqui algumas anotações, não sei se vai dar para mim estar lendo isso. Conta-se que no ano de 1889, quando a Torre Eiffel foi inaugurada em Paris, muitos críticos diziam que aquela construção não resistiria ao tempo, porque parecia frágil, porque parecia ser mal planejada, por que não dizer? Mas o segredo estava no seu alicerce, preste atenção, profundamente cavado sobre o solo. Há mais de um século depois, a torre permanece firme como símbolo de resistência. Assim também tem que ser o cristão. Você pode ser criticado, você pode enfrentar ventos, você pode enfrentar calúnia, mas se você estiver firmado em Cristo, a rocha eterna, a tua fé vai permanecer. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Deus é contigo, você tem estrutura sim. O Senhor é o Deus que é fiel na tua vida. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Fique com essa palavra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.